Sou babaca por namorar um homem casado? Para começar, quero deixar claro que não sou amante, tecnicamente sim, mas tecnicamente não. É meio confuso, mas vou começar explicando. Tenho 27 anos e sou mulher. Há cerca de 10 meses, estava no Tinder procurando alguém para ter apenas um relacionamento casual, nada sério. Quando vi o perfil de um cara de 34 anos que tinha um relacionamento aberto com a esposa. Ele explicou tudo direitinho, e apesar de achar estranho, aceitei sair. Fomos a uma cafeteria e nos divertimos muito conversando. Porém, como achei estranho, disse que só sairia de novo quando falasse com a esposa para certificar-me. Ele passou o celular, e eu falei com ela. Então começamos a sair mais. Saímos uma vez por semana. No nosso terceiro encontro, a pug dele tinha tido filhotes, e ele me deu um dos filhotes que hoje é nosso bebê leão. Com o tempo começamos a nos encontrar 3 vezes por semana, até chegar ao ponto de nos vermos todos os dias. Estamos realmente apaixonados, e ele não vê mais ninguém além de mim. Eles me contaram que a ideia de ter um casamento aberto foi dela, e ele me falou que não ficou muito feliz com a ideia, mas aceitou porque o casamento deles estava muito desgastado e eles tinham brigas constantes. Há cerca de 2 meses aconteceu a primeira briga. A esposa dele percebeu que estávamos muito próximos e pediu para fechar o casamento novamente. Ele disse que não e que tinha sido ideia dela, inclusive ela tinha saído com diversos homens, inclusive um que trabalhava com ele. Há cerca de 1 mês, ele me disse que queria se divorciar da esposa dele, porque realmente está apaixonado e quer ficar comigo. Há 3 semanas ele finalmente pediu o divórcio. E ela reagiu muito mal, quebrou tudo na casa, saiu quebrando copos, pratos, vasos, o controle do ar-condicionado e teve um surto. Implorou para que ele ficasse e até disse que se mataria. Ele foi embora, mas ligou para a irmã dela para não deixá-la sozinha. Ele está morando comigo, o que não faz muita diferença, porque no tempo livre dele ele ficava aqui e até dormia muitas noites. Está sendo muito bom, tirando o fato de a esposa dele estar mandando mensagens todos os dias, nos ameaçando, e até veio à porta do nosso condomínio para nos ameaçar. Quase chamamos a polícia. Ela também fala que vai se matar e até mandou uma foto com a mesa da casa com vários venenos de animais. Meu namorado já entrou com o processo de divórcio litigioso. Ele diz que não sente pena dela, apenas dos filhos deles, porque foi ela que provocou tudo isso querendo ver outras pessoas, e que foi o destino nos encontrarmos, e que agora ela tem que lidar com as consequências. Afinal, ela estava saindo com vários homens, assim como ele estava saindo com outras pessoas. Eles têm gêmeos de 18 anos, um menino e uma menina, que já estão na faculdade. Ele vai dar toda a assistência para ela por causa deles, certíssimo, obrigação, e deixar a casa para eles, que está no nome dele. Eu os conheci, e eles não gostam muito de mim, o que eu compreendo. Outra coisa é que convidamos meus enteados para morar conosco, mas eles disseram que queriam ficar com a mãe para não deixá-la sozinha. Talvez estejamos errados, mas as verdadeiras vítimas são os filhos. Não imagino como está a cabeça deles agora. Tínhamos quase certeza de que eles não iriam querer morar conosco, mas mesmo assim oferecemos. E antes que perguntem, sim, sou doida. Eu sou a babaca por trair meu namorado com meu melhor amigo? Nesse final de semana tive que ficar em casa sozinha porque minha avó foi dormir na casa da minha tia. Meu namorado estava em uma festa e mentiu falando que estava de serviço. Soube por uma amiga que mandou a foto dele no rolê? Meu melhor amigo da época de escola estava com vontade de me ver, pois estava com alguns problemas familiares, então resolvi liberar minha casa para ele dormir, pois se ele fosse para a rua, o risco de ele se embebedar e fazer besteira era grande. Pedimos pizza, assistimos alguns vídeos engraçados no YouTube e tentamos nos distrair dos problemas. Até que deu umas 0h45 da noite e aconteceu que olhei para ele e ele olhou para mim. A gente se beijou de uma forma magnífica, fiquei muito excitada e ele também. O clima esquentou e começamos a transar sem camisinha mesmo. Quando nos demos conta, o sol já estava entrando pela janela. Sim, amanhecemos o dia naquele envolvimento sem perceber o tempo passar. Agora estou me sentindo muito culpada. Não sei se termino o namoro ou se deixo. Debaixo dos panos. Meu melhor amigo e eu continuamos conversando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Meu ex é obcecado por mim. Namorei um cara por 5 anos, entre idas e voltas.
A última vez que a gente voltou, ele ficou exatamente 10 meses tentando me conquistar até que conseguiu. Voltamos e passaram 4 meses e ele terminou comigo. Beleza, eu segui a minha vida com muita dor, e ele também. Até que passaram uns 3 meses e ele está com outra. Estava tudo indo bem até que descobri umas histórias de abusos dele com outras meninas e isso me incomodou tanto, mas tanto que fiquei com raiva. 5 anos de namoro e nunca soube disso. Chamei ele apenas uma vez para entender melhor sobre essa história do abuso. Resultado: não deu em nada, tentou me manipular falando que era mentira. 4 pessoas confirmaram a história do abuso, e fiquei com muita pena da outra. E ainda conseguiu distorcer o que eu falei. E com isso resolvi nunca mais conversar com ele, porque percebi que ele tentou me manipular, limpando o lado dele, falando ao mesmo tempo que gosta muito de mim e que me respeita e blá blá blá. Eu nem respondi essa mensagem. Passou 1 mês e meio. Fui para um aniversário e o meu ex estava lá com a atual. Tudo correu bem, só não foi 100% da hora porque várias vezes o meu ex tentou interagir comigo, pegava minha cachaça. Tudo isso com a atual do lado e eu cortando toda hora. E ficava na minha justamente para respeitar a atual, sem desconforto nenhum. Eu estava de boa até que vieram 3 pessoas conversar comigo sobre o fato de que meu ex está passando a narrativa para todo mundo que eu ainda sou obcecada por ele, que eu quero voltar com ele, que eu tenho ciúmes da atual dele. Fiquei incrédula com essa história, porque não sei de onde ele tirou tudo isso, já que a minha comunicação com ele era 0. E eu nem conheço a atual, então não tem como eu não gostar dela, pelo contrário, ela parece ser gente boa, e se fosse em outro momento, gostaria de conversar com ela. Mas quase certeza que meu ex me fez uma imagem de ex-louca para ela. Antes eu só falava que me importava com ele como amigo, foram 5 anos, é natural a gente ficar assim, e essa história dos abusos me ajudou a superar mais ele. O que mais me deixou irritada é que ele realmente acredita que eu sou obcecada por ele, ele distorceu tudo o que eu falei para ele. E detalhe, mesmo todo esse tempo separado, mesmo com ela, ele às vezes me stalkeava. Antes de eu saber da história do abuso, uma semana antes tinha rolado um reencontro, e foi o último da vida, porque me arrependi, porque ele estava com ela e ele objetificava todas as mulheres. Me senti usada. Mesmo depois dessa história da minha obsessão por ele, foi me stalkear até no LinkedIn. E eu tinha bloqueado em tudo, eu já não falava com ele, mas depois dessa narrativa que ele tentou passar, eu bloqueei em tudo e mesmo assim tenta me stalkear. E aí me diz, quem é obcecado aqui? É apenas um desabafo, estou ainda tentando superar esse infeliz. Eu digo superar no sentido de não sentir nada por ele, ser totalmente indiferente. Mas tudo que eu sinto é raiva, nojo e pena do ego inflado dele. E também tenho o costume de sentir empatia até com quem não conheço, sinto pena da atual. Pensei várias vezes em mandar mensagem para ela, mas aí desisti, porque eu estaria dando palco para ele. Eu só quero entender por que ele age desse jeito, sendo que ele terminou comigo e está com outra. Eu só estou tentando viver a minha vida. Isso é normal com as mulheres ou só minha namorada é assim? Desabafo do meu relacionamento. Ok, vamos lá. Estou namorando há 2 meses, primeiro namoro para ambos com 20 anos. Antes de namorar, fomos bons amigos por 8 anos, e de repente, decidimos ficar juntos, e 2 semanas depois estávamos namorando. No entanto, ultimamente ela tem agido de forma muito estranha comigo. Nunca mais a vi usando o colar que dei a ela. Ela frequentemente manda mensagens, e se eu demoro a responder, consigo perceber que algo está diferente. Obviamente, perguntei se algo a estava incomodando, e recebi a resposta não. Depois de algum tempo, ela me mandou a mensagem: tem coisas que a gente não precisa ficar falando, tem que perceber, mas ela sabe muito bem que sou péssimo para perceber essas coisas, por mais que eu me esforce, há coisas que simplesmente não consigo perceber. Ontem à noite, quando estava indo dormir, mandei uma mensagem de boa noite e vi a nossa foto no fundo do WhatsApp. Bateu aquela saudade, nós só nos vemos nos fins de semana, e mandei também que estava com saudade dela. Qual foi a reação? Ela simplesmente não acreditou, disse que eu não sou de falar essas coisas, apesar de todos os dias eu mandar mensagens dizendo que a amo, mensagens de bom dia, perguntar como foi o dia dela e outras coisas.
Ela também disse que estava falando isso porque à tarde eu não desejei um bom trabalho a ela, algo que ela sempre faz por mim, e é verdade, admito que estou errado nisso. E, para completar, ela disse que o problema é com ela, porque ela é carinhosa demais e os outros não a tratam da mesma maneira como ela trata as pessoas, entre outras coisas. Tento ser o mais atencioso possível. Lembro das nossas datas importantes, já dei flores a ela no aniversário de namoro, comento quando ela pinta as unhas, se arruma ou faz alguma outra coisa. Se ela está doente, me ofereço para ir ao médico com ela, comprar remédio ou, se estiver com fome, comprar algo para ela comer. Sempre que está chovendo, tento buscá-la no ponto de ônibus. Eu tento fazer a minha parte. No entanto, sinceramente, mulheres, o que devo fazer para agradá-la? Sinceramente, não sei onde estou errando, pois ela diz que palavras não bastam. Vou contar um pouco sobre ela para vocês. Ela sempre foi muito quieta. O pai não a deixava sair muito com as amigas, infelizmente ela perdeu a mãe aos 8 anos. Ela trabalha bastante e chega muito cansada em casa, além de parecer ter alguns problemas com ansiedade e coisas do tipo. Hoje de manhã, mandei um bom dia como sempre faço, com um emoji de coração e outras coisas, e disse que estava indo para o trabalho. Quando cheguei ao trabalho, lembrei do que ela falou ontem e desejei a ela um bom trabalho, nunca é tarde para mudar. Qual foi a reação? Ela disse que não precisava, e embora eu tenha lido essa mensagem, tive um problema no banco de dados e precisei trabalhar. O que aconteceu depois? Ela me enviou mais 4 mensagens e depois as apagou. Nesse ponto, eu já estava confuso, então disse que precisávamos conversar e perguntei se poderíamos nos encontrar hoje. E adivinhem o que? Ela desativou a internet. Estou pensando seriamente em terminar. O problema é que nosso grupo de amigos sempre foi o mesmo ao longo dos anos, e todos ficaram surpresos quando começamos a namorar. Não sei como seria a amizade dela com os outros se terminássemos agora, pois ela já estava afastada de todos. Enfim, obrigado a quem leu até aqui. Observação: lembrei de algo que aconteceu. Em minha defesa, sempre digo que ela é linda e outras coisas para deixá-la feliz, porque ela tem problemas de autoestima. Mas uma vez ela postou uma foto no Stories e eu esqueci de comentar ou enviar um emoji de coração, e ela ficou muito mal com isso. No mesmo dia, ela pegou meu celular e abriu as conversas do Instagram que eu tinha com outras meninas e também a conversa do Discord com a minha outra amiga. Por quê? Eu não faço ideia. Me sinto confusa sobre meus sentimentos, e não sei se devo terminar meu namoro. Tenho um relacionamento de quase 2 anos e tenho 21 anos. Desde que tive idade para namorar, eu namorei. Fui o tipo de pessoa que teve um relacionamento atrás do outro, e agora que estou indo para a faculdade e amadurecendo, a relação não parece mais atrativa para mim e eu queria ter uma experiência estando solteira. Fora disso, era um momento de focar na minha carreira e ter outras prioridades. É claro que não é o único fator. Afinal, existem relações que sobrevivem à faculdade e pessoas que constroem a vida profissional mesmo tendo que dedicar tempo a um relacionamento. A questão é que minha namorada, sim, eu namoro outra moça, é uma pessoa super carente, tem muita necessidade de me ter muito por perto e até uma certa dependência. Tudo isso já nos trouxe muito desgaste e a maioria dos problemas que tivemos derivam desse vazio que ela tem. Por outro lado, é realmente uma relação que eu deveria valorizar. É raro ter famílias que aceitem, e a dela sempre foi muito carinhosa e aberta para nós duas. Também tem o fato de que ela realmente é apaixonada por mim, e eu já fui muito por ela. Se não fossem por todos os problemas que passamos, sinto que eu estaria muito mais envolvida. Mas a verdade é que eu cansei de aturar as crises ansiosas que ela tem em relação a nós duas e às vezes até atrapalhando o meu rendimento nos estudos e em outras áreas. Ela quer melhorar e tenta de verdade. Penso que eu deveria dar uma chance inclusive por uma certa responsabilidade afetiva. Temos uma história juntas e ela aguentou muita coisa comigo por mim. Está disposta inclusive, e numa boa, não é um peso para ela. A termos algumas aberturas agora que vou para a faculdade para que eu tenha experiência com outras pessoas,
Não consigo pensar no que fazer nem manejar meus sentimentos por ela. Não sei o que é amor e o que é esse medo de estar sozinha, nostalgia pelo que já fomos um dia. Tenho muito carinho por ela, era realmente uma relação para eu dar valor, mas não sei o que fazer. No momento estamos dando um tempo para que eu possa estudar e ela resolver as coisas dela e claro, nós duas pensarmos no que fazer. Eu sou babaca por estar tão em dúvida em relação a ela? Estou me enganando e na verdade tenho motivos suficientes para terminar? Sou a babaca por falar que minha ex-amiga é talarica? Eu estou no 2 graus ano do ensino médio. Porém, no 9 graus ano, conheci uma garota quieta que não tinha muitos amigos, vou chamá-la de Vênus. Vênus sempre andava com algumas meninas, mas nem sempre era incluída nas conversas. Sempre reparei nela desde que ela entrou na minha sala. Após um tempo, comecei a sentar na frente dela e fui me aproximando aos poucos. Em certo dia, vi Vênus assistindo a uma série que eu amava na sala de aula. Puxei assunto com ela e nos tornamos amigas. No primeiro ano do ensino médio, a encontrei novamente e continuamos sendo amigas. Comecei a falar de um garoto da nossa sala que era bonito, e depois de alguns dias, ela começou a ficar mais próxima dele. Eu relevei, achando que ela já gostava dele. Apoiei-a e disse que ia dar certo. Mas tudo ficou meio estranho a partir do meio do ano. Conheci um garoto, vou chamá-lo de Alex. Alex era muito legal comigo, dava conselhos, apoio e sempre estava lá para me ajudar. Apresentei Vênus a Alex. Eles viraram muito amigos e formamos um trio. Sempre perguntei a Vênus se ela gostava de Alex, mas ela dizia que não e que era apenas amizade. Após alguns meses, comecei a gostar de Alex e disse para Vênus. Ela não ficou muito contente, parecia um pouco incomodada. Briguei com Alex e me afastei dele. Após 2 semanas, Vênus me disse que estava namorando Alex. Fiquei um pouco chateada, mas acabei perdoando. Nos meses finais do ano, comecei a namorar e como não queria que ela se sentisse excluída, a apresentei ao meu namorado. Eles se tornaram muito amigos, fiquei feliz por isso, porque não queria que ela se sentisse sozinha. No entanto, após alguns meses, ela começou a chamá-lo com apelidos carinhosos, como meu amor, vida e neném. Isso me deixou incomodada, pois não é normal chamar um amigo assim. Ela sabia que estávamos namorando e já havia falado para ela muitas e muitas vezes. Pedi para ele falar com ela sobre isso, mas meu namorado disse que não conseguia. Fiquei furiosa e disse para ele escolher entre mim e ela. Ele escolheu ela. Fiquei arrasada e chorei muito. Um detalhe que esqueci de mencionar, no ano passado, enquanto estávamos namorando, ele a marcou em um vídeo mais 18 no TikTok, o que me deixou brava e o confrontei. Ele disse que começou a marcá-la porque eu não via os vídeos em que ele me marcava. Eu sempre respondia às marcações e curtia seus comentários. Este ano, troquei de celular e o número dele estava aqui, mas não sabia que era dele. Consequentemente, voltamos a nos falar e eu me lembrei do porquê me apaixonei por ele. No entanto, após um mês, Vênus provavelmente ficou sabendo que voltamos a nos falar e decidiu chamar ele para usar fotos combinando. Fiquei chateada e pedi para eles não me mandarem mais mensagens. Hoje estávamos falando de relacionamentos e mencionei que alguém da minha sala me talaricou. Meu amigo disse que era melhor não mencionar nomes, mas eu disse foda-se, vou falar sim, é a Vênus. Ficou um clima bem estranho na sala depois. Então, eu sou a babaca? Sou babaca por ter surtado com minha mãe? Olá, tenho 34 anos, e meus antepassados são de algum lugar da África, onde as mulheres têm que se casar muito cedo, por volta dos 9 anos de idade, em uma cerimônia para unir o casal. Essa cultura perdurou até os dias de hoje em minha família, que não acredita que as mulheres tenham um futuro além do casamento. No entanto, eu não segui essa cultura por esse motivo. Sou empresária e tenho um salão de beleza, o que aos olhos deles é considerado abominável para uma mulher. Mesmo sustentando todos eles, sou a menos favorecida, já que eles não concordam com minhas escolhas. Tenho uma filha de 11 anos. Com esse contexto, vou contar a história. No domingo fui visitar minha mãe e minha filha levou uma de suas bonecas, pois ela adora brincar com Barbies, algo natural para uma criança de sua idade. Chegando à casa da minha mãe, ela começou a fazer algumas piadinhas, questionando minha filha se ela tinha um namoradinho, se pensava em casamento e assim por diante. Isso me incomodou, mas deixei para lá. Passamos metade do dia lá, e quando estávamos voltando para casa, percebi que minha filha estava quieta e triste. Perguntei o que havia acontecido, obtendo apenas silêncio e um olhar.
Suspirei profundamente e perguntei novamente. Foi então que, em meio a soluços, minha filha me disse que minha mãe havia jogado a boneca fora. Disse que ela não era mais criança para brincar com bonecas e que a única coisa com a qual deveria se preocupar era o casamento, pois ela era feia. Além disso, mencionou que minha mãe já havia até arranjado um tal Paulo, nome fictício, para minha filha, um rapaz de 20 anos. Quando ela me contou isso, apenas consegui abraçá-la sem dizer nada, pois fiquei chocada. Ao chegar em casa, liguei para minha irmã e disse tudo o que passou pela minha mente, evitando xingamentos. Esse foi o ponto final para mim. Retirei todos os recursos que fornecia para minha mãe e não vou mais sustentá-la, assim como minha irmã. Agora vou me afastar definitivamente dela, pois ela finalmente ultrapassou os limites ao afetar minha filha, que é o bem mais precioso para mim. Observação: minha irmã também é problemática e já fez diversos comentários passivo-agressivos em relação à minha filha. A única exceção que farei é para minha sobrinha de 16 anos, que está prestes a se casar, e que retirarei daquela casa. Eu sou a babaca por terminar com minha namorada depressiva? Olá, sou uma garota e namorava uma garota que sofria de depressão. Ela já tinha essa condição e pensamentos suicidas por anos, mas quando a conheci, ela não mostrava esses sinais. Ela era animada, engraçada e extrovertida na época. Com o tempo, no entanto, sua depressão piorou, cerca de 5 meses atrás. Eu tentava ajudar e ouvir o tempo todo, mas a relação começou a se tornar abusiva. Ela ficava triste quando eu demorava a responder mensagens. Eu tenho TAI e às vezes me distraio, o que faz o tempo passar mais rápido do que eu esperava. Ela também ficava chateada quando eu esquecia coisas ou mudava de assunto devido às minhas distrações, um sintoma do TAI. Eu me esforçava para melhorar, mas chegou um ponto em que comecei a mentir para evitar deixá-la triste. Comecei a não reclamar de coisas no relacionamento para evitar que ela ficasse mal. No entanto, quando ela ficava triste, era mais do que tristeza normal. Ela afundava profundamente e parava de falar comigo. Com o tempo, a convivência se tornou monótona, sem assunto. Eu temia errar e deixá-la triste, e ela frequentemente compartilhava pensamentos negativos. Ela até mencionou várias vezes que queria se machucar, implorando para que eu a deixasse fazer isso. Isso me machucava muito. Tentava manter a calma, incentivar a terapia e conversar sobre isso, mas me sentia despedaçada por dentro. Ela chegou a dizer que estava viva apenas por minha causa. Ela não tinha amigos próximos, não saía de casa e não se relacionava com outras pessoas. Por outro lado, gosto de conhecer novas pessoas, socializar e afins, mas ela me limitava. Ela não queria conhecer ninguém, o que às vezes me fazia sentir presa. Quando eu socializava, parecia que ela não gostava disso, talvez por sua ansiedade intensa, ou porque queria me ter por perto. Como resultado, eu a escolhia. Depois de muita insistência e brigas, ela começou a fazer terapia. No entanto, não vi muitos resultados ainda, e eu sei que isso leva tempo. Mas a constante tristeza, as interações sem emoção e o desânimo diário começaram a me afetar também. Todos me incentivaram a terminar o relacionamento, e eu também queria isso. Então o fiz. Mas ainda me preocupo com ela. Eu até contei aos pais dela sobre tudo o que estava acontecendo. Mas mesmo assim sinto uma responsabilidade avassaladora e uma culpa intensa por ter terminado. Sinto que tirei dela a única coisa que a fazia bem, ou seja, eu não sei o que fazer. É uma situação extremamente difícil. Ao mesmo tempo, conheci uma pessoa com quem me dou muito bem, conversas animadas e sem julgamentos. Estamos sempre fazendo coisas juntas e conversando com amigos. Isso só piorou minha confusão, pois me deu um ponto de comparação. Não é um sentimento romântico. No momento, ainda falo com minha ex, a apoio e estou presente porque a amo, mesmo que o amor romântico esteja desaparecendo. Sinto que devo estar lá e ajudar. Não culpo totalmente ela, pois já fui a pessoa depressiva e emocionalmente dependente em relacionamentos anteriores. Agora estou melhor nesse aspecto, mas o relacionamento passado foi me desgastando. É difícil equilibrar isso com minha responsabilidade para com ela. Atualmente estou confusa entre sentimentos de culpa por ter terminado e a responsabilidade que sinto por ela. Ao mesmo tempo também estou vivendo coisas boas com outras pessoas, o que torna tudo ainda mais complicado. Estou buscando aumentar minha terapia para semanal, antes era mensal, pois sei que preciso, mas também gostaria de ouvir algumas opiniões agora. Agradeço antecipadamente a todos que puderem ajudar. Suas opiniões serão bem-vindas.
Infidelidade emocional. Então, eu, M53, estraguei tudo e realmente machuquei minha parceira, F35, ao ir longe demais emocionalmente sem o consentimento dela. Para ser claro, ainda não somos poliamorosos da NN, mas discutimos isso. Temos trabalhado na confiança e comunicação, pois ambos queremos que o outro esteja realizado, mantendo compromisso um com o outro. Tem sido um trabalho para desfazer os tipos de pressupostos que nunca discutimos antes. Enquanto minha parceira estava ausente, conheci alguém, chamarei de Mildred F36, e flertei e colhi ameixas silvestres com ela e a convidei para vir. Fui claro com Mildred que, embora eu tenha reciprocado um interesse, minha parceira vinha em primeiro lugar e eu só queria sair. Sendo durante a onda de calor, ela veio para ficar nua, mas não tivemos contato físico. Esse era meio que o ponto, porque Mildred não podia ficar nua do lado de fora na casa dela. Eu estava mais interessado em uma experiência nudista que, assim como ela, embora nós dois soubéssemos que gostávamos um do outro. A verdadeira confusão é que contei meias verdades para minha parceira, estupidamente pensando que isso poderia levar a um então, parceira, é hora de abrir nosso relacionamento ou ainda não. Eu até disse para essa outra pessoa que a decisão não era só minha, mas para minha parceira, eu queria me acostumar com isso porque não saí buscando e porque pensei que a parte da nudez era apenas uma má ótica. Um grande erro. Contei à minha parceira parte do que aconteceu. 1. Que Mildred e eu fomos colher frutas. 2. Que Mildred mencionou que uma ameixa caiu nas calças dela, ao que eu não disse nada e fui para casa imediatamente. E 3. Que ela havia manifestado interesse, mas eu disse não. Mas isso saiu errado porque eu queria que fosse eles são legais. O que você acha? Outro grande erro. Minha parceira está compreensivelmente chateada. Vamos voltar à terapia, mas ela não tem certeza se pode confiar em mim novamente. Eu disse a Mildred que isso não aconteceria. E em geral me sinto miserável, incapaz e perigosamente perto de perder minha parceira. Alguém já errou tão feio quanto eu? Eu tentei fazer o certo, mas realmente errei o alvo. Como posso me redimir com ela, presumindo que ela queira resolver isso? Sou babaca por ter explodido com minha namorada depois dela sofrer assédio? Vou começar do começo. Ontem à tarde, ela disse que viria para minha casa e pegaria um ônibus junto com o irmão dela. E assim foi feito. Só que ela pegou um ônibus que fazia uma rota alternativa. Em vez de descer em um ponto, ela desceu em outro totalmente oposto. Eu não sabia disso e decidi ir para a parada de costume mais cedo. Peguei um cafezinho com meu tio e fui andando devagar, aproveitando a vista. Sabe, eu estava tendo um bom dia e decidi ir com bastante calma. Cheguei na parada e ela ainda não tinha chegado. Olhei o celular e vi uma mensagem dela de alguns minutos atrás dizendo que não iria descer na parada de sempre. Questionei por que ela não tinha avisado que tinha pego outro ônibus, mas tudo bem. Fui para outra parada buscá-la, dessa vez mais rápido, porque ela costuma ficar muito chateada quando eu não chego a tempo. Apertei o passo e, quando estava na metade do caminho, a encontrei. Ela estava chorando e perguntando por que eu não tinha ido encontrá-la. Tentei me explicar, mas ela não quis ouvir. Fomos para casa e ela me contou que um cara tinha tentado tocá-la. Tentei confortá-la e acalmá-la, mas ela só queria que eu a deixasse em paz, perguntando por que eu não tinha ido buscá-la na parada. Senti que ela estava tentando me culpar pelo ocorrido. Tentei explicar novamente, mas ela não quis ouvir e pediu para eu deixá-la em paz outra vez. Perguntei o que tinha acontecido, como era a pessoa, mas ela não me disse. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu e, em todas as vezes, ela nunca me contou como era o assediador, sempre disse que não viu e etc. Nesse momento, achei melhor deixá-la descansando sozinha no meu quarto. Saí e fiquei meio mal na sala. Um tempo depois, ela mandou uma mensagem dizendo: "Obrigado por, ao invés de ficar comigo, me deixar sozinha." Entrei no quarto meio indignado e disse a ela que só saí porque ela queria ficar sozinha e que não entendia mais o que ela queria,
pois tentei ajudar e ela agiu como se fosse minha culpa, além de parecer estar protegendo seu assediador. Disse a ela que ela deveria se manter forte em vez de ficar chorando e tentar fazer algo. Ela continuou sem querer contar e eu fiquei frustrado e perdi a paciência. Debochei da situação, disse que ela sempre falou que não precisava da minha ajuda, mas quando isso acontece, fica chorando. A famosa mulher empoderada que nunca se curva para um homem, mais ou menos isso. Reconheço que foi algo totalmente infeliz de se dizer. Me arrependi naquele momento mesmo e tentei pedir desculpas e justificar. Disse que me sentia muito frustrado por todas as vezes que isso aconteceu e nunca consegui fazer nada para mudar isso. Ela foi agressiva comigo, disse que queria terminar enquanto eu tentava me desculpar. Ela ligou para uma amiga que foi buscá-la, e ela foi dormir na casa dela. Passei a noite pensando nisso e hoje de manhã nos encontramos para conversar. Ela bateu o pé, dizendo que eu era só mais um homem falando besteiras sobre assédio, sendo que ela nem se lembrava da parte em que falei sobre me sentir mal por isso acontecer. Enfim, sou babaca? Sou babaca por me achar certa nessa situação? Eu, 19 anos, estava namorando há quase 3 meses com meu namorado, 19 anos. Nós dois somos do tipo que gosta de ter muitas experiências e ficar com várias pessoas, mas com o tempo acabamos nos apaixonando e começamos a namorar. Nós tomamos uma decisão para o nosso relacionamento com a qual ambos concordamos. Poderíamos ficar com outras pessoas, mas apenas se dessemos permissão. Sim, no sentido de dar aprovação, eu decidiria se ele poderia ficar com alguma garota ou não, e vice-versa. Estávamos em uma festa e tínhamos discutido por algo um tanto banal, mas ambos ficamos meio chateados um com o outro. Nisso, meu namorado tem o hábito de fechar a cara, não falar comigo e nem olhar na minha direção até que ele se acalme. Depois ele volta a falar normalmente. Ele diz que faz isso para evitar dizer algo de que possa se arrepender na raiva ou gritar comigo. Eu acho que isso é um tanto infantil. Uma amiga minha me disse que um cara na festa estava interessado em mim. Então me afastei do meu namorado para dar espaço a ele se aproximar de mim. O que ele fez? Conversamos um pouco e depois nos afastamos. Perguntei ao meu namorado se podia ficar com o cara ou não, mas ele continuou me ignorando. Perguntei novamente e ele respondeu: "Você sabe qual é a minha resposta? Sinceramente não consigo ler mentes." Então fui lá e fiquei com o rapaz. Quando voltei, ele estava com uma expressão carrancuda e disse: "Eu sabia que você não devia ficar com ele." Respondi que obviamente não sabia, já que ele não havia dito nada. Ele retrucou: "Então é assim que vai ser." E afastei-me indo para perto das minhas amigas. Depois de um tempo, olhei para a mesa e ele não estava mais lá. Fiquei meio preocupada instintivamente, mas ainda estava chateada com esse drama todo. Então, uma garota se aproximou e disse: "Aquele não é o seu namorado?" Quando olhei, ele estava ficando com uma garota lá. Fiquei furiosa, mas nem me movi. Ele continuou com outra garota que estava ao lado. Quando ele se afastou, fui até lá e quase gritei de raiva. Perguntei o que diabos ele estava fazendo, e ele respondeu: "Você não queria que eu ficasse com elas?" Obviamente eu não sabia, já que você não disse nada. Para não fazer um escândalo ali, voltei para perto das minhas amigas e disse que queria ir embora. 2 amigas foram comigo e no caminho, comecei a chorar e tive que explicar para elas. Uma delas começou a dizer que ele era um idiota, mas a outra ficou quieta por um tempo e depois comentou que ele estava devolvendo na mesma moeda. Briguei com ela na hora, para mim não fazia sentido. Eu perguntei a ele é que não quis responder. Agora ele não me perguntou e fez isso só por raiva, obviamente. Queria que mais pessoas concordassem comigo para não me sentir enlouquecida. Eu sou babaca por cobrar a vasectomia do meu namorado? Bom, sou uma mulher de 27 anos e meu namorado tem 29 anos. Estamos juntos como um casal há 5 meses. Compartilhamos a opinião de não querer ter filhos, embora por diferentes motivos, mas essa é uma visão que ambos compartilhamos. No início, concordamos que eu colocaria um DIU de cobre e ele faria a vasectomia. Ele é totalmente contrário ao uso da pílula anticoncepcional, pois recebeu informações equivocadas sobre o contraceptivo. Eu tentei esclarecer os equívocos, mas ele continua relutante. Porém, o problema é que conseguir um DIU de cobre na nossa cidade leva muito tempo. Portanto, estou pensando em começar a usar a pílula pelo menos até conseguir colocar o DIU.
No entanto, aqui está a contradição. Ele não se movimenta para fazer a vasectomia ou mesmo iniciar o processo. Ele literalmente mora em frente ao posto de saúde, mas só foi uma vez, e foi em uma sexta-feira, que todos sabem que é o dia mais movimentado do posto, com atendimentos clínicos acontecendo. Ele foi nesse dia, não conseguiu fazer nada e desde então não retornou, isso já fazendo há uns 2 meses. Continuo lembrando-o, mas ele não toma a iniciativa. Lido com ansiedade e não me sinto totalmente segura apenas com o uso da camisinha e da pílula. A ideia de ter um filho seria meu pior pesadelo. Já conversei com ele e expus meus sentimentos. No entanto, parece que estou chegando ao ponto de ter que ir até a casa dele e praticamente arrastá-lo até o posto. Ele é um ótimo namorado e não tenho mais nenhuma queixa. Seria errado da minha parte querer que ele faça vasectomia para que eu possa me sentir em paz? Estou cansada de ter crises de ansiedade no dia seguinte ao sexo e de surtar toda vez que minha menstruação atrasa 3 dias. Fui enganado novamente por mulher. Conheci uma garota no início do ano e logo de cara nos demos muito bem, viramos bons amigos e eu comecei a gostar muito dela, de verdade. Nossa conexão era incrível. Porém, ela tinha passado por relacionamentos anteriores abusivos e tóxicos, o que a deixou com dificuldades para se envolver com outras pessoas. Ela compartilhou muito dos seus problemas comigo, desabafou e chorou bastante. Eu decidi respeitar a situação dela e continuamos sendo amigos. Eu ofereci todo o apoio emocional que pude durante momentos difíceis e deixei claro que tinha sentimentos por ela. Aí, ontem, descubro que durante todo esse tempo ela estava saindo com outros caras e se envolvendo intimamente com eles. E é isso, tentei ser honesto, ajudar, apoiar e agir de maneira madura ao manter nossa amizade, mesmo com meus sentimentos. No entanto, não deu certo. É importante ressaltar que ela tem o direito de fazer o que quiser, não estou dizendo que ela está errada. Mas o que me deixou frustrado é ela ter cultivado expectativas em mim e não ter sido honesta. A melhor parte foi a desculpa dela, algo como desculpa, ele era bonito e a gente estava meio fora de controle. É isso, haha. Resumindo, a lição é: talvez nunca seja tão bom ser uma pessoa tão boa e talvez não seja tão sábio confiar cegamente em todos. Ah, e não se esqueçam de beber água, comer frutas e fazer exercícios. Eu sou babaca por querer sumir da vida do meu namorado sem explicações? Eu, M15, e o meu namorado, H16, nos conhecemos pela internet. Eu pensei que não iria dar em nada, já que não curto o relacionamento à distância. Mas logo depois, iniciamos um relacionamento. E bom, ele sempre demorou para me responder, sem motivos, já que eu sempre o respondia no mesmo instante. Ele demorava cerca de uns 10 a 20 minutos para responder minhas mensagens. Eu sinto que não é como se ele realmente estivesse conversando comigo, e sim somente respondendo minhas mensagens por obrigação, o que sinceramente me deixou muito confusa. Foi ele quem me pediu em namoro, então por que agia de tal maneira? Mas eu deixei passar, eu sabia que ele tinha alguns problemas em demonstrar os sentimentos, então resolvi deixar quieto por mais que me incomodasse muito. Porém isso não deu muito certo. Toda vez que eu lia o enviado há 1 hora nas minhas mensagens para ele, eu só sentia vontade de simplesmente sumir da vida dele, bloquear ele em todas as redes sociais e fingir que ele nunca sequer existiu. Não é como se ele fosse sentir falta, já que eu era a primeira a mandar mensagem, e quem tinha que continuar o que eu nem posso chamar de conversa. Entretanto, eu sabia que tomar tal atitude seria muito babaca da minha parte. Bem, eu achava isso até ontem. Ontem eu mandei uma mensagem em 23 horas e 12 minutos e ele nem visualizou. Eu imaginei que ele teria ido dormir. Fiquei meia ressentida, porém novamente deixei quieto. Mas quando eu acordei às 9 horas e 40 minutos ele ainda não tinha visualizado. Eu achei aquilo muito esquisito. Logo entrei no TikTok dele, fui na função dos republicados e vi que ele tinha republicado um vídeo há 1 hora. Naquele momento eu nem sequer me senti magoada, eu só continuei a fazer o que faço normalmente. Agora são 20 horas, ele me mandou mensagem 12 horas. Não sei o que ele mandou pois não abri, e só pretendo fazer isto quando eu sentir vontade. Então é isso, estou pensando somente em sumir, sem falar nada. Eu serei babaca se fizer isso? Sou babaca por pensar em fazer isso? Me desculpem pelos erros ortográficos.
Minha parceira parou de querer fazer sexo comigo. Contexto: minha parceira, 28 anos, e eu, 29 anos, estamos juntos há cerca de 3 anos. Iniciamos nosso relacionamento comigo sendo poliamoroso e ela não sendo. Isso significava que nosso relacionamento tem sido monogâmico desde o início, o que está tudo bem para mim. Sempre tive uma libido muito mais alta do que ela, mas cerca de 1 ano atrás, tivemos uma conversa depois de percebermos que haviam se passado alguns meses desde que tivemos relações sexuais. Tivemos uma conversa boa e madura sobre isso e concordamos em ambos fazer um esforço para tentar fazer sexo 2 vezes por semana, não rígido, apenas um objetivo. Desde essa conversa, as coisas melhoraram, mas geralmente só fazíamos sexo 1 vez por semana. Sendo a idade que sou, e o fato de eu viver no Reino Unido, cresci e concordo fortemente com a analogia do chá para o sexo. Eu nunca forcei e nunca vou forçar alguém a tomar chá se não quiser o chá. É preciso consentir entusiasticamente com um chá aos meus olhos. Nosso relacionamento ao longo dos 3 anos tem sido muito sólido, apesar das minhas visões sobre relacionamentos e conexões emocionais. Nunca estive tão autenticamente feliz com qualquer pessoa, romântica ou não. Eu amo 100% essa mulher e estaria com ela pelo resto da minha vida se essas coisas estivessem sob o meu controle. De qualquer forma, há 4 meses ela começou a sair com um colega de trabalho e com o tempo os sentimentos se desenvolveram. Discutimos a situação, estando em um relacionamento monogâmico, e eu a incentivei a explorar como se sentia, porque para ela, a empolgação de um novo relacionamento libera muitos bons neurotransmissores. Discutimos os parâmetros de como o poliamor funcionaria para o nosso relacionamento e para ela, já que isso era novo para ela. Concordamos em um estilo âncora principal para nós e algo bem casual, do tipo amigos com benefícios, com o outro rapaz. Isso é uma categorização minha sobre o relacionamento deles, já que eles nunca tiveram a conversa de o que somos. O problema: tivemos uma conversa outro dia sobre como as coisas estavam indo entre ela e o outro parceiro dela, como ela estava se sentindo em relação a ele, o relacionamento até o momento, o que ela quer, etc., o que levou a uma conversa sobre sexo e desejo. Ela disse que está tendo dificuldades com algumas das realidades de um relacionamento poliamoroso, mesmo sendo ela quem está ativamente vivendo isso, e que ela tem desejo e quer fazer sexo, mas não comigo. Ela não tem certeza se é porque o cérebro dela monogâmico acha errado ter relações sexuais com 2 pessoas ao mesmo tempo ou se só consegue focar em fazer sexo com uma pessoa de cada vez. Ela sente há um tempo que precisa fazer sexo comigo, em vez de querer fazer sexo. Estou quase certo de que parte de mim morreu ali. Eventualmente, depois de uma conversa difícil, sugere tirar a pressão do sexo entre nós por algumas semanas, para que ela tenha espaço mental para entender as coisas para ela mesma e para ter a conversa com meu parceiro secundário e entender o lado dele. Eu disse que se tivéssemos sexo, ótimo, mas em nenhum momento quero fazer sexo se for porque ambos achamos que deveríamos. Concordamos em revisitar a conversa em cerca de 1 mês, já que nenhum de nós quer um relacionamento platônico, mas todo o resto está literalmente perfeito. Agora não sei como me sentir em relação às coisas. Amo essa pessoa com todo o meu coração, mas isso parece ser um padrão em todos os meus relacionamentos. 2 anos e meio, 3 anos depois, o sexo diminui ou para, e isso contribui para o término dos relacionamentos. Sou eu, estou esperando demais? Não ficarei ofendido se a resposta for sim. Sempre quero ser uma versão melhor de mim mesmo e se isso significa reescrever comportamentos tóxicos aprendidos em anos passados, eu farei isso. Meu namorado quer terminar e não consegue. Nós namoramos à distância desde o início e ele nunca lidou bem com isso, porém seguimos bem durante um tempo, principalmente porque ele sempre me amou muito e sempre me tratou como uma princesa. Eu confesso que me apaixonei no início, mas os conflitos constantes me desanimaram. Nos víamos bastante, pelo menos 2 vezes no mês, revezando, porém gastando muito dinheiro e energia para isso. Porém, após algumas falas minhas sobre não ter certeza se nós realmente vamos dar certo,
principalmente devido à fase da vida diferente. Eu com 26 anos e ele com 22 anos, nossa relação entrou em uma crise sem fim. Eu já trabalho e me preocupo muito com o meu futuro, e ele ainda estava em uma fase mais tranquila, faculdade e festas. Eu também sou festeira, mas não consigo mais ir para jogos universitários, por exemplo. Eu realmente gosto dele e acredito que se ele fosse mais confiante consigo mesmo e comigo, poderia desenvolver meus sentimentos. Porque nos momentos em que ele está bem, tudo flui. Gosto de falar com ele, gosto dele como pessoa. Mas faz um mês que estamos em uma relação ioiô de término e volta. Confesso que minha maior preocupação na vida agora não é a relação. Então só queria paz, mas é difícil demais pensar em voltar a ser solteira. Parece que tudo vai voltar a dar errado e não vou achar tão cedo um cara que me ame tanto. Mas a relação está cada vez mais insustentável e ele não ajuda, porque cada vez que a gente termina, ele sofre demais e não consegue me deixar partir. Parece que toda a responsabilidade por terminar e me afastar tem que vir de mim para dar certo. E ele já me confessou que é o que ele mais quer, apesar de achar que sou a mulher da vida dele. Só queria ficar bem com ele e seguir a vida, mas está impossível e eu não aguento mais.